Olá, seja bem-vindo ao Notícias em Debate, que hoje vai falar sobre política e a gente conversa com Christian Lobauer, cientista político e pré-candidato ao Senado pelo Partido Novo. Boa noite, Christian, bem-vindo. Boa noite, obrigado, Roberta. Falar um pouquinho então sobre as suas propostas, a função do senador, começando. Qual é a função do senador? Olha, o senador é muito importante a gente fazer a distinção das duas casas do legislativo, né? A gente tem a Câmara, que representa os representantes, são os representantes do povo de cada estado. Você tem o Senado, no modelo bicameral, que é a representação do estado no equilíbrio da federação. Então, os representantes do estado são no mesmo número em todos os estados. Os estados têm todos 3 senadores. São Paulo tem 3, Roraima tem 3, Sergipe tem 3. Esse ano nós vamos escolher 2 senadores. Eles se renovam de 4 em 4 anos, 2/3, 1/3, 2/3, 1/3. O Senado tem a função de manter a unidade da federação. Então, apesar dos estados serem muito diferentes, São Paulo é o estado mais rico da federação, o maior estado industrial, o maior estado agrícola do Brasil, ele tem só 3 representantes. E, por exemplo, Piauí, que é um estado que tem menos gente, que tem menos pujança econômica, também tem 3. É um modelo que se encontrou para manter a unidade do país e os problemas serem discutidos de forma mais equilibrada numa casa superior. Enquanto o calor das emoções e dos debates mais complexos e mais quentes, vamos dizer, se dão na Câmara e podem depois, eventualmente, ser não aprovados no Senado, num modelo de equilíbrio entre as duas casas, né? Então, é importante as pessoas saberem que o senador tem uma função de representação do estado em que as pessoas vivem. E tudo que ele fizer na Câmara é para trazer recursos, benefícios ou ganhar em representação de força de poder no jogo federativo. É muito diferente do que o representante da Câmara, que tem ali a sua agenda sub-regional, o seu tema específico para cuidar e assim por diante. Caso você seja eleito, que bandeira você vai levantar no Senado? Eu vou começar pela bandeira do exemplo, né, que é um pouco também a agenda de todos os nossos cargos executivos. O João Amoedo, que é o nosso pré-candidato à presidência, ele sempre diz, a primeira coisa que eu vou fazer é dar o exemplo. Eu não vou fazer diferente. Se eu for eleito senador, a primeira coisa que eu vou fazer é olhar aquele monte de benefícios que existem lá, que são um exagero para um país como o nosso. Para dar um exemplo, um senador da República pode ter em torno de 72 assessores. Eu acho que isso é absolutamente desnecessário. Eu te diria que com 12 dá para fazer um excelente trabalho. Então nós vamos começar a usar os recursos que a gente acha que são os necessários para fazer um bom trabalho. Benefícios extras vão ser todos cortados, para as pessoas começarem a ver que é possível fazer boa política sem esbanjar, sem ter uma relação distante da vida real do cidadão. Em relação aos temas propriamente ditos, que a gente pode, inclusive, e deve propor projetos de lei, o senador é, tanto como deputado, um propositor de leis e também um aniquilador de leis. Quer dizer, tem muita coisa no Brasil, muita lei que tem que ser desfeita, tá certo? Você desfazer leis também é um bom serviço que se presta, mas para promulgar boas leis, em que temas eu vou trabalhar, são os temas vinculados ao desenvolvimento econômico. Quer dizer, eu vou ser um senador vinculado ao estado de São Paulo, que é o mais rico, que produz mais e que, portanto, paga mais impostos, onde o trabalho é muito caro, onde a carga tributária é ainda mais perversa. Tudo aquilo que impede o Brasil de sair das amarras do Estado, para ganhar produtividade, que é a palavra mágica do nosso tempo, vai estar na minha pauta de senador. Eu quero representar São Paulo e levar os temas para o Congresso Nacional que desamarrem a produção, a criação de emprego, a criação de riqueza, a possibilidade das pessoas terem o seu próprio negócio, empreenderem, terem mais recursos no seu próprio bolso em vez de pagar tanto imposto. Tudo aquilo que tem relação às amarras que colocaram o Brasil na condição em que se encontra, que é um país onde ninguém mais consegue trabalhar. Essa aqui é a verdade. Por que não consegue trabalhar? Porque está tudo amarrado. Um Estado perdulário, que leva 153 dias por ano para receber impostos do seu trabalho, e o indivíduo não consegue mais encontrar trabalho. Agora, colocar essa ideologia toda em prática, numa política que ela é engessada, principalmente em aspectos de corrupção e de troca de favores, isso é possível só com boa vontade? É mais que boa vontade, assim. A boa vontade é o que a gente tinha antes de criar o partido. Quando a gente percebeu que só boa vontade de ir para as ruas e manifestar a cidadania não dava certo, como não deu,
a conclusão foi, vamos criar uma instituição, que foi um partido político desvinculado desse sistema perverso que a gente tem, político partidário, vamos registrá-lo, vamos eleger pessoas e vamos conquistar o Congresso Nacional. A única maneira de mudar o Brasil é ocupar o Congresso Nacional, no bom sentido, ocupar democraticamente. Colocar bastante gente do mesmo grupo lá dentro. Aí sim se faz. Agora, quanto tempo isso vai demorar, depende do eleitor. Fazer uma bancada de 6, de 10 ou de 12 já é um bom serviço. O PT começou a destruição que a gente viu hoje com 12 deputados, né, há 22 anos atrás. Então, é assim que se começa. Agora, não tem dúvida que você vai entrar com uma pequena representação num jogo que tem já décadas de sistematização e de troca de favores, de cartas marcadas, é um jogo difícil. É que a gente não consegue, no Partido Novo, ver outra alternativa para o Brasil, que não seja um grupo estranho de pessoas novas, selecionadas com uma ideologia bem direcionada, e pessoas que têm uma ficha limpa, são todas selecionadas, vieram do setor privado e entram em bloco na Câmara e no Senado para tentar fazer a diferença dentro das regras do jogo. Se eleito, você pretende exercer o seu mandato até o final? Ou existe possibilidade, de repente, de um convite para ministro? Você largaria o Senado? Isso é muito interessante. A primeira vez que me perguntam isso assim, num programa de grande audiência, é fundamental dizer isso. Os senadores de São Paulo, principalmente, que são figuras já tradicionais, proeminentes, quando elas chegam no Senado da República, rapidamente elas vão para os ministérios. Veja, José Serra, Mercadante, Marta Suplicy, só o Eduardo Suplicy é que não fez isso porque também não foi convidado. Aí já é um problema do PT. Sim. Mas, normalmente, a representação de São Paulo é tão forte que ela vai para o ministério. Eu quero dizer aqui que mesmo que o João Amoedo seja presidente da República, eu vou me manter no Senado, porque eu vou cumprir um papel importante também, provavelmente de líder do governo no Senado. E o que é fundamental é que eu estou entrando na vida pública para exercer essa função. Eu quero fazer esse trabalho. Porque eu não tenho interesse em mudar de posição. Esse discurso, Christian, foi o mesmo discurso, guardadas as devidas proporções, foi o mesmo discurso que a gente ouviu há algum tempo atrás, pouco tempo atrás, do Dória, que se dizia que ficaria na prefeitura durante os 4 anos, as pessoas votaram nele para prefeito. Hoje, ele concorre a um cargo de governador de estado. Quer dizer, as pessoas elas votam num candidato acreditando que ela vai exercer aquilo que foram votadas, né? E isso é uma questão de princípio para a gente no partido. O próprio senador Serra também fez isso em 2005, ele foi eleito prefeito, depois se lançou governador e ganhou, mas muita gente ficou desapontada com isso. Eu acho que não é assim que se faz política, o nosso sistema ele provoca esse tipo de coisa, mas eu acho que para o nosso partido, como ele está se constituindo, e para o jeito que a gente constituiu e montou as personalidades de acordo com os cargos, eu não teria nem tenho muita competência para exercer um cargo executivo, dependendo de qual fosse, só para ocupar o espaço político. Eu acho que a minha vocação política está para o legislativo, para a posição de Senado especificamente. Eu não sairia de onde eu estava de forma, se não tivesse muita certeza daquilo que me parece onde eu posso ter o melhor papel. Então, o meu partido sabe disso e eu tenho assumido isso publicamente, porque por uma questão pessoal, eu não acho que vai valer a pena ocupar espaço executivo só porque isso te dá uma exposição política maior. Ok, então no próximo bloco a gente continua a falar sobre política. Nós voltamos em instantes. Até já. Notícias em Debate está de volta. O nosso assunto de hoje é política e a gente conversa com Christian Lobauer, cientista político e pré-candidato ao Senado pelo Partido Novo. Christian, por que você escolheu o cargo de senador e não algum outro cargo? Bom, eu acho que faz parte de um movimento que começou em 2011, quando a gente constituiu o partido. Eu sou um dos fundadores do partido. A gente registrou ele depois de 5 anos de trabalho. E as pessoas que fizeram o partido não necessariamente estavam visualizando alguma posição política lá atrás. Quando ele realmente virou um partido registrado e a gente enfrentou as eleições municipais e teve um papel relevante, como a gente acreditava, abriu a oportunidade de se constituir todos os cargos em 2018 nas eleições gerais. A mesma coisa com o João Amoedo. Ele não fez o partido para ser presidente da República, ele fez para constituir uma instituição que pudesse crescer. E no final das contas, a pessoa mais apta a ser pré-candidata a presidente
era a pessoa que tinha construído tudo aquilo, né, e liderado aquele processo, embora ele tenha hesitado muito. Nas devidas proporções, eu acho que é mais ou menos parecido comigo. Eu sou paulistano e paulista, por excelência, na minha maneira de ser, de pensar. Dois lados da minha família são imigrantes que constituíram negócio, construíram tudo em São Paulo, na capital. Então, assim, eu sou um paulista por excelência. Até a maneira como eu me expresso, muitas vezes o pessoal brinca, você é meu, né, paulista. E eu acho que já tenho idade e experiência de vida para ocupar uma posição sênior no Congresso Nacional. O caminho natural seria tentar deputado estadual, etc. Mas, como a gente tem um partido consolidado e precisamos de quadros para ofertar para a sociedade, ter opções nesse deserto que se abriu aí de política, eu acho que o Senado combina muito com a minha personalidade e com o meu perfil. Então é um risco muito maior, você precisa de 8 a 9 milhões de votos para um partido que vai ter pouco espaço em televisão, que é pouco conhecido ainda. É um desafio, né? Mas a gente está apostando que a janela histórica de oportunidade para renovação é 2018. Então, já que é para ir para o sonho, vamos para a posição que você mais acha que tem aptidão. Foi isso que eu disse para mim mesmo. E estou muito contente com a decisão. Agora, por anos, você foi, ou é ainda, né, um cientista político. Quer dizer, analisava a conjuntura, era pedra. Hoje vai ser vidraça? Eu não fui muito pedra, não. Talvez tenha sido um pouco pedra, assim. Mas eu fui cientista político e fui muito um comentarista do quadro político, tanto nacional quanto internacional. E tem um pouco isso, sim. Se você é economista, dá aula de economia, você gostaria, em algum momento da sua vida, praticar a economia, né? Não sei se todos, mas tem um pouco isso. Eu estudei a política e comecei lá atrás, com 22 anos eu decidi estudar política, fiz toda a carreira acadêmica, dei aula, porque existe um gosto, existe uma empatia com a matéria. Agora, praticá-la é uma coisa bem diferente. Eu acho que cheguei num ponto da vida que já dá para fazer sem dúvida nenhuma. É o maior desafio da minha vida. Mas estou fazendo com muita satisfação, até me surpreendo às vezes. A gente conversou com o Rogério Schecker ontem no programa anterior e eu gostaria de te fazer a mesma pergunta. A gente percebe hoje uma sociedade que busca sair daquela política antiga, a política que retrata muito a questão da corrupção. Se fala muito de renovar, de pessoas novas. A gente teve recentemente a possibilidade de Joaquim Barbosa, alguém que não era ligado à política, ser um candidato à presidência da República. O próprio João Amoedo é alguém que não é ligado à política, não era ligado à política. E são nomes novos que estão surgindo, inclusive aqui na nossa região também muitos nomes que não eram ligados à política. Como é que você vê hoje o brasileiro? É um brasileiro que está querendo inovar? Ou é um brasileiro que ainda tem medo desse sistema novo que pode se criar e continua apostando no antigo? Olha, eu acho que a primeira coisa é que o brasileiro já é um cidadão experiente em eleições, coisa que a gente não podia dizer há pouco tempo atrás. A gente tem quase 30 anos aí de eleições, então o brasileiro já tem mais de uma geração de experiência de eleição. Já errou muito. Então, vamos dizer assim, ele já está vacinado, já melhorou uma boa parte do eleitorado, está vacinado. O resultado disso são as pesquisas recentes que mostram a total aversão do brasileiro aos quadros políticos partidários que se apresentam, porque ele está esgotado. A renovação, e esse é o ponto fundamental, a renovação dos quadros partidários é nenhuma. Os partidos políticos estão totalmente desconectados da sociedade, eles não representam partes da sociedade, como deveria ser partido. O MDB, o PT, o PSDB, o PP, o que representam esses partidos hoje? Talvez o PT representasse alguma coisa há 15 anos atrás. Hoje não representa mais. Então essa crise de representatividade é mais grave do que a aptidão do brasileiro para votar. Tenho certeza que se a oferta de partidos e pessoas e o modelo institucional de eleitoral fosse melhor, o resultado seria melhor do que poderia ter sido há 25 anos atrás. Isso é uma observação em relação à capacidade do brasileiro, como é que ele está em relação às eleições. Ele está indignado, e aí por razão conjuntural, porque além de já estar vacinado em relação aos discursos demagógicos, etc., e tem aprendido muito com isso, ele está indignado com o resultado das políticas que ele viveu nos últimos 20 anos. A Operação Lava Jato é um pouco o fim de um processo, é o fim de
de um tempo na política. Há uma crise que se explica justamente porque um modelo que não terminou totalmente e um novo que não nasceu totalmente abre um vácuo que é o que a gente denomina crise. Pelo menos o Gramsci, aquele grande pensador alemão, denominava crise, que é justamente esse espaço de tempo, que é o que a gente está vivendo agora. O brasileiro identifica esse espaço de tempo. Ele diz, eu não quero mais esses candidatos, eu não quero mais esses partidos. Mas a oferta é muito baixa. Nós, modestamente, apresentamos uma oferta diferente. Mas você acha, então, como cientista político, que hoje o brasileiro ainda é refém da política velha? Porque a gente vê nas pesquisas, por exemplo, se Lula tivesse concorrendo, ele levaria, possivelmente. A última que eu li... Um cara que está preso. Então, é a história do recall, né? Se você perguntar hoje para São Paulo qual é o senador que você vai votar, ele imediatamente responde Eduardo Suplicy. Ele nem sabe muito bem por quê, mas o homem ficou 24 anos no Senado. É natural que as pessoas se lembrarem o que é o senador e o que fez, vão se lembrar do Eduardo Suplicy. A figura do Lula na história brasileira é, desde que eu tenho 15 anos, o Lula foi candidato a governador de São Paulo. Ele está em todas as eleições, inclusive nas eleições da Dilma, que ele estava, que na verdade ela era o tal do poste, ele era o homem que estava por trás. Sim, sim. Então, nos últimos 35 anos, o presidente Lula esteve nas eleições. É evidente que as pessoas acham que ele é a pessoa que pode acertar as coisas de uma maneira muito subjetiva e superficial. Mas a última pesquisa que a gente viu aí do CNT, ela mostra um quadro muito mais preocupante, que mesmo com Lula, ele ficaria em primeiro, mas a soma dos votos do Lula e todos os outros candidatos não chegaria a 50%. Quer dizer, a quantidade de pessoas que não querem votar em nenhum dos candidatos, ou que já disseram que vão votar nulo ou branco, soma 16 com 30%, que dá, com margem de erro, metade dos eleitores. Quer dizer, a população está dividida, então. A população não quer nem saber dessa matéria, o que é muito preocupante. É muito mais grave do que um Lula ter popularidade que já é pequena. É uma percepção de que a política não está fazendo sentido. E é muito perigoso isso, porque se não fizer sentido e as pessoas simplesmente abdicarem e forem para a praia, pode acontecer uma coisa pior ainda, que quem for votar vai escolher alguns aventureiros aí que podem ganhar, que vão ter efeito sobre a vida de todas essas pessoas que abdicaram do jogo. Então é uma coisa fundamental que as pessoas não entrem nesse movimento de simplesmente lavarem as mãos. E eu não quero mais saber disso. Não quero mais brincar disso, né? Porque afinal de contas o voto é obrigatório, mas a gente sabe que se o sujeito não for votar, ele paga uma multa de R$ 3,50 e está tudo certo. Então não é muito por aí, né? A questão de que o voto é obrigatório, então todo mundo vai. 80 milhões de brasileiros estão dizendo que não estão interessados nessa conversa. Ainda tem a Copa do Mundo e vem as eleições. Eu acho que melhora um pouco a situação, porque vai ter uma pressão de mídia, de conversa de família, de bar, mas é muito preocupante, é um dado inédito, né? Ok, no próximo bloco a gente continua a falar sobre política. Nós voltamos já já. Notícias em Debate está de volta. O nosso assunto de hoje é política e a gente conversa com Christian Lobauer, cientista político e pré-candidato ao Senado pelo Partido Novo. Bom, Christian, você finalizou o bloco anterior falando que a população está clamando por uma renovação política, dessa forma que a gente entende, né? Metade da população, pelo menos, pode entrar em colapso porque não está entendendo ou não quer participar de algo que se chama política, do que ela entende que é a política hoje. Você acha que esses movimentos criados por pessoas que estão vindo agora, migrando para a política com novas ideias, com uma forma nova de se pensar e efetivamente de se fazer uma política nova, você acha que isso pode mudar o rumo que o Brasil está tomando? Eu tenho convicção que essa é a única saída, que esses grupos, esses agrupamentos de renovação, ainda que pequenos, sejam movimentos que infiltraram em partidos antigos ou partidos novos, no caso do nosso partido, são a saída para a política brasileira. A política brasileira e o Brasil, de uma forma geral, não sairão da situação em que se encontram se não for por um movimento diferente dentro do Congresso Nacional daquele que foi praticado desde a democratização, desde os anos 80, por esses quadros políticos que são os mesmos. Né? Você é cientista político e sabe muito bem como é que funciona todo esse emaranhado político. Você acha que é possível haver realmente uma mudança com poucas pessoas pensando de forma diferente? Eu acho que é possível começar a mudança. A governabilidade, né, que você está fazendo referência, como
Vamos supor que você tem um executivo vitorioso de um partido pequeno e uma pequena bancada. Você tem que realizar todas as alianças ou todo o processo de governança que caracterizou o tal do presidencialismo de coalizão, que nós, como partido, não faremos, mas você tem que fazer política. E política significa confronto de interesses. Os interesses que estão ali amalgamados, né, que estão ali presos no Congresso Nacional, vão ter que ser enfrentados. Como se fazer isso é que é a grande questão, porque se você é um grupo minoritário e tem que enfrentar um grupo majoritário, você viu recentemente o que tem sido dito sobre o Centrão, né, o Centrão, que é esse grupo aí que se movimenta para onde for, de acordo com a fisiologia como for praticada. Já está assombrando o próximo presidente. Disse recentemente um jornalista importante aí. Já está assombrando o próximo presidente antes dele ser eleito. Por quê? Porque ele vai ser eleito e vai ter que enfrentar o Centrão. Isso é uma realidade da nossa política. Agora, o que fazer se não entrar lá e iniciar um processo de confronto transparente com o apoio da sociedade? Não há outra saída, né? Fala um pouquinho de reforma da Previdência. Vamos. Quanto você vê necessária essa reforma da Previdência? A reforma da Previdência é a reforma. É a mais essencial e fundamental reforma que o Brasil tem que enfrentar nos primeiros 6 meses de 2019. Por uma razão muito simples. Não é ideologia, não é preferência para A ou B, é uma questão matemática e demográfica. O Brasil gasta hoje, para você ter uma ideia, 56% do seu orçamento federal com aposentados e pensionistas. O Brasil arrecada 1,3 trilhão de reais por ano de impostos federais e gasta 730 com aposentados e pensionistas. Daqui a 2 anos, se nada for feito, ele vai gastar 100% dos recursos federais com aposentados e pensionistas, porque é assim que está na lei. Não é uma questão de beneficiar um ou outro. Tem que fazer uma reforma. Tem que respeitar os direitos adquiridos de todos que têm direito, todos os funcionários, mas tem que fazer um anúncio de que a aposentadoria não vai mais ser como ela é hoje. Uma pessoa se aposenta com 50 anos no Brasil. Nenhum país civilizado do mundo, democrático, você pode se aposentar com 50 anos. Você tem que estender as idades de aposentadoria por uma questão demográfica. As pessoas vivem mais e o Brasil não tem mais crescimento populacional. Em 2030, o Brasil vai ter o nascimento de uma criança para a morte de uma pessoa idosa. É 1 para 1. É o fim do crescimento vegetativo. Isso aí é a primeira aula básica de demografia. Não vai ter como pagar. Não é questão de ser a favor ou contra de funcionário público, ser a favor ou contra dos benefícios sociais. Não tem nada a ver com isso. É simplesmente de onde vai sair o dinheiro. Agora, você aprovaria uma reforma como ela se apresenta hoje? Eu aprovaria aquele primeiro paper que foi apresentado, que era para ter sido aprovado em fevereiro desse ano, porque ele já tinha tirado uma boa parte dos problemas sensíveis. Ele só propunha que as idades de aposentadoria para homens e mulheres diferentes um pouco fossem empurradas no tempo, porque o brasileiro vive muito mais do que vivia há 25 ou vivia 40 anos atrás. Vive muito mais porque a medicina teve implementação, teve desenvolvimento, as tecnologias, os tratamentos, as pessoas vivem mais. Então, tem que aprovar essa medida. Outras medidas que são mais complexas têm que ser discutidas com mais tempo. Os privilégios. Como é que 1 milhão de brasileiros, isso é fato, número do Ministério do Planejamento, número do TCU, como é que 1 milhão de brasileiros hoje levam 11% do orçamento federal? Tem alguma coisa muito errada no Brasil. Errada. Cristian, muito obrigada pelas suas informações. Obrigado você. Notícias em Debate fica por aqui. Uma ótima noite para você. Até mais.